Abram suas Bíblias. Eu estou propositalmente, irmãos, numa trilogia de mensagens aqui. E hoje nós vamos falar de novo sobre esse tema decepcionado, porém, uma segunda situação. Para isso eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. E ali vamos encontrar o texto que eu coloquei aí no banner. Mateus capítulo 26. Eu vou chamar a atenção de vocês do versículo 30 até o versículo do banner, tá? Até o versículo de número. Há um erro aqui, não é Mateus 25, é Mateus 26. Eu quero pedir perdão para os irmãos aí. É Mateus 26. Como a maioria só olha aqui mesmo, então eu posso corrigir aqui, né? Então vamos lá, Mateus 26, versículos de número 30 ao versículo de número 35. A Bíblia diz assim na minha versão: depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Interessante, irmãos, o tema de hoje não é decepcionado 2, mas decepcionado consigo. Decepcionado consigo mesmo. Essa foi a experiência que Pedro teve, mas essa questão da decepção é algo que nos acompanha nos nossos relacionamentos. É muito. A gente falou de Elias no último domingo, né? Elias decepcionado, uma decepção muito comum, decepcionado com o povo de Deus. Muitas pessoas decepcionadas com esse chamado povo de Deus. Essa é uma decepção muito corriqueira, não é? Não há uma compreensão muitas vezes da falha, das limitações desse chamado povo de Deus, e muitos se decepcionam, né? Nós, os pastores e líderes mesmo, precisamos vigiar muito para que as decepções que temos não venham afastar-nos, levar-nos para uma caverna como levou a Elias. Hoje eu quero falar exatamente, porque ainda vou falar desse tema decepção, na seguinte proposta: domingo passado, decepcionados com o povo de Deus. Hoje eu quero falar quando nós nos decepcionamos conosco mesmo. E se Deus me der graça, eu quero falar de um tema muito sensível em uma mensagem: quando nós nos decepcionamos com Deus. Esse é complicado de falar, mas olhemos para esta realidade enfrentada por Pedro, que é uma perigosa situação em que entramos quando somos assolados por uma decepção que tivemos, por não termos cumprido aquilo que prometemos. E é um negócio assim muito sensível, irmãos, por conta de como se deu isso na vida daquele apóstolo e na vida de todos os outros apóstolos, não é? A gente não costuma muito passar para o lado de Jesus quando vamos mexer com esses indivíduos chamado eu, o indivíduo chamado eu. É interessante como nós não costumamos muito passar para o lado de Deus quando vamos tratar conosco, quando nós estamos vivendo uma realidade de uma frustração que tivemos conosco mesmo. Isso é interessante, que a Bíblia mostra algumas
uns avisos para que nós não cheguemos neste ponto, né? Durante a vida, irmãos, nós vamos ter um recurso que vai nos ajudar a baixar em níveis baixo mesmo assim, essa questão da decepção. Mas nós não costumamos atentar para o aviso da palavra de Deus. A palavra de Deus já é o grande aviso que temos. É interessante que os discípulos, eles foram impactados com o aviso de Jesus, e era um negócio assim muito próximo do que Jesus estava falando e do que Jesus estava prevendo. Jesus falou assim: esta noite, todos me abandonarão. Então, a palavra de Deus vai nos trazer a seguinte alerta: confie, fique com o que Jesus está dizendo e não com o que você está sentindo. Fique com o que está escrito na palavra e não com o que você acha. Fique com o que Deus está dizendo, para que você saiba, a palavra de Deus é o grande alerta. Esta para mim é o principal de todos os avisos. Um outro aviso e um outro que nos traz, irmãos, é o exemplo que nós temos quando nós olhamos para um indivíduo como Pedro, que é um representante de todos nós aqui. Eu acredito que todos nós temos um pouquinho de Pedro. Mas a gente muitas vezes tem a ideia de quando nós vemos as pessoas passando por algumas dificuldades, em algum momento nós temos um sentimento meio que de super-homem, assim, né? Isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca faria isso. Duvide de você, nós somos capazes de fazer coisas que, contra nós mesmos, que a gente não tem nem noção. Você quer ver um exemplo? Quando a gente vê as pessoas que já enfrentaram a situação de serem fumantes ou de verem aqueles avisos que tem atrás do maço de cigarro, pessoas com cânceres, aquelas coisas horríveis. Já pensou se aquilo funcionasse? Né? Se a desgraça que aconteceu com alguém funcionasse para que eu viesse viver uma vida de prevenção, os fumantes já teriam acabado, né? Os avisos. Um dia desse eu estava vendo uma exposição logo após uma palestra sobre o trânsito, como que as pessoas mostram aqueles momentos difíceis após um acidente, não é? Se essas palestras, se essas imagens, que são todos os dias, se você procurar imagens, fatos nessa área, os acidentes todos deveriam andar com muito cuidado, não é? Há uma metodologia que a gente tenta ensinar assim, mostrar pela força do impacto, para ver se as pessoas se conscientizam. Se essas coisas funcionassem, os acidentes diminuiriam muito, não é? Mas, irmãos, é bom saber de que a gente tem um grande desafio dentro de nós, uma carne fraca e um espírito pronto. A coisa funciona assim, ó. Jesus vai mandar que nós venhamos vigiar e orar, porque a carne é fraca. Ele vai falar nesse mesmo capítulo de Mateus 26, no versículo 41. Ele diz assim, ó: vigiem e ore, para que não caia em tentação. Você tem um espírito pronto, mas a sua carne é fraca. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo até chega a dizer assim, ó: eu sei que em mim não habita bem nenhum. Você abre Paulo na sua crise existencial, em Romanos 7, versículo 18 e 19, ele diz assim, ó: sei que nada de bom habita em mim, isso é na minha carne. Nós temos uma natureza carnal, irmãos, de que é assim, é o terreno fértil de toda a maldade que acontece conosco. Paulo fala da sua crise em em Romanos 7, versículo 18 e 19, que ele chega ao ponto de confessar isso. E é impressionante como todos nós nos identificamos com Paulo. Ele diz assim, ó: porque eu tenho desejo de fazer o que é bom,
mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia é que na vontade e no discurso nós somos tops. A nossa vontade nos faz mesmo assim pessoas muito bem intencionadas, mas nós temos essa natureza, essa carne que Jesus falou que é fraca, essa natureza contaminada pelo pecado desde o Éden, que faz questão de provar para nós mesmos que eu não vou fazer aquilo que eu estou prometendo que vou fazer. Daí é que o apóstolo Paulo continua falando dessa luta que tem dentro de nós. Em Gálatas 5,17, ele diz assim, que há uma luta contra o espírito e a carne dentro de nós. É interessante que ele se opõe de tal maneira que você não venha fazer o que você quer fazer. A minha Bíblia diz assim, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que vocês querem. Eu estava pensando nesse texto, eu falei assim, é interessante, né? Porque tem hora que eu me vejo fazendo coisas boas, que eu não imaginaria que eu teria condição de fazer aquilo. Então é quando o Espírito está num domínio dentro de mim, a ponto de me levar a ser uma pessoa boa, nobre, mas tem hora que eu me surpreendo, me vendo fazer algumas coisas, algumas mesquinhez, algumas atitudes, que fala assim, é quando a carne acaba meio que fazendo exatamente aquilo que eu não gostaria de fazer. Irmãos, vamos voltar para Pedro de novo. A gente conhece bem a história de Pedro, tanto de Pedro como dos apóstolos. Eles foram avisados que naquela noite todos abandonariam Jesus, e Pedro em especial negaria Jesus por 3 vezes. Olhe comigo no livro de Lucas, no momento da terceira negativa de Pedro. Olhe comigo em Lucas 22, olhe comigo para o versículo de número 60. Essa aqui já é nós conhecemos a história, né? Mas essa já é a terceira vez. Lucas 22, versículo 60, a Bíblia diz assim: e Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Irmão, foi dito naquela noite, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. A Bíblia diz aqui na versão que eu tenho de Lucas 22, 62, a Bíblia diz assim, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente, terrivelmente decepcionado consigo mesmo. Irmãos, eu tenho uma crença ao ler a Bíblia, que quando se cumpriu a promessa do Espírito Santo que desceu sobre toda a carne, o Espírito Santo trouxe uma melhora para toda a humanidade. Na minha opinião, nós somos melhores antes da descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que toda a carne foi abençoada com a descida do Espírito Santo, porém, houve um levantar das trevas de uma maneira tão contundente assim, de que eu creio que para algumas coisas que o ser humano faz, ele precisa de um reforço satânico. No caso de Judas, a Bíblia fala que Satanás entrou em Judas. No caso de Pedro, Pedro foi alertado que o diabo estava cirandando ele, o diabo estava testando Pedro, e por isso é que Jesus avisa, Pedro, toma cuidado, o inimigo quer fazer um estrago na sua vida. Eu creio, irmãos, que para algumas coisas, o ser humano precisa de um reforço satânico, para conseguir fazer algumas barbaridades. Jesus vai dizer lá, avisar para Pedro em Lucas 22, 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então,
Eu creio assim, queridos. E daí é que Pedro conseguiu se anestesiar. Pelo menos é assim que creio, irmãos. Foi na mesma noite, foi dali a algumas horas, e ele negou uma vez, a ficha já deveria ter caído, mas ele negou a segunda vez, a ficha não caiu, só foi cair quando a coisa aconteceu do jeitinho que Jesus disse. Quando o galo cantou, sabe o que despertou Pedro? Foi o galo, e não a sua consciência. Impressionante isso. Não duvide da sua capacidade de esquecer do seu compromisso que você tem, aquilo que você disse que ia fazer. A gente é anestesiado em algum momento para que venhamos, de uma certa forma, entrar em um processo de afastar-nos do projeto de Deus para as nossas vidas. A gente diz assim: eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. E as pessoas em volta de nós não têm muita misericórdia não. Eu também não acredito não. Como você foi capaz? Irmãos, quais foram as consequências disso na vida de Pedro? E veja como isso tem a ver conosco. Abra a tua Bíblia em João 21. No versículo de número 3. Você vai encontrar o apóstolo Pedro já demonstrando as consequências da sua decepção. Ele chora amargamente, ele sabe que ele errou, ele sabe que aquilo que ele prometeu para Jesus, se fosse necessário morrer, ele morreria, ele não conseguiu cumprir. A Bíblia diz assim, João 21, 3: vou pescar, disse-lhes Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. O que é isso, irmãos? Eu creio que Pedro, mesmo Jesus, a Bíblia vai dizer que eles já tinham tido a prova que Jesus tinha ressuscitado aqui, mas mesmo Jesus provando que tinha ressuscitado, Pedro tinha essa sensação aqui, ó: Jesus não vai confiar mais em mim, Deus não quer mais nada comigo. O que fiz foi muito sério, o que fiz foi muito grave. A impressão que Pedro me passa com essa atitude: eu vou voltar a fazer o que sei fazer, eu sei pescar, eu sou pescador, eu vou parar com essa história de que fui chamado para ser pescador de homem, eu vou deixar o meu ministério, eu vou deixar aquilo para que eu já senti vontade de fazer. É impressionante isso, quando estamos decepcionados conosco mesmo, há uma reação quase que semelhante, não, quase não, é muito semelhante a essa de Pedro. Olha, eu vou pescar. E não é pescar para relaxar não, tá, irmãos? Essa pesca aqui, não é porque ele estava nervoso vai pescar. Essa pesca aqui é uma pesca de uma declaração de quem está desistindo. Eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. E isso, ele não está sozinho, porque os discípulos também, todos ouviram de Jesus, conforme eu li no versículo 31 de Mateus 26, todos vocês, ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, todos vocês. E ali estavam os discípulos, os decepcionados se unindo, os decepcionados consigo mesmos, se unindo para se afastarem da vontade de Deus. Tome muito cuidado com isso. Eu não quero amenizar o tamanho do teu erro, o quanto você realmente veio cometer algo muito grave, mas tome cuidado, não há erro na face da terra que seja maior do que o amor de Deus para te restaurar. A sua decepção é saudável, mas ela não pode ser maior do que o projeto que Deus já revelou para você. Você já teve a sua experiência com o Senhor já deixou bem claro o quanto Ele quer te usar na sua obra, e não é nada para você fazer para Ele, é para você fazer com Ele. Aí você pisa na bola, você erra, e erra feio, e aí você desiste. Foi o que aconteceu com Pedro, e ele não estava sozinho, porque não só ele estava decepcionado consigo mesmo, os discípulos também. Mas aí
é que entra o Evangelho, irmãos. Essa capacidade que Deus, através da pessoa de Jesus, e mais especificamente na pessoa do Espírito Santo, tem esta prática divina aqui, de tratar-nos, de ir aonde estamos, para nos levar para onde Ele quer. É impressionante como Deus faz isso de Gênesis a Apocalipse. A gente inventou a história, procure ao Senhor, vai, não adianta, você não precisa procurar Deus não, é Ele que está todo o tempo todo, à sua procura, é isso que Jesus faz com Pedro. Continue olhando comigo, irmãos, para o capítulo 21 aí, do livro de João, do Evangelho de João, e você vai encontrar esta realidade aqui, ó, João, capítulo de número 21. Olhe comigo para o capítulo de número 4. Depois, a Bíblia diz assim, ó: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. É impressionante o que a decepção conosco mesmo nos faz. A gente fica um pouco meio que anestesiado, sabe? Parece que Deus não quer nada comigo. Eu não sou mais digno, eu não mereço, eu não devo. E Jesus aparece para os discípulos, agora ressurreto, e a Bíblia cuida em nos deixar bem claro, segundo o apóstolo João, que eles não reconheceram Jesus. E eu olhei para esse texto aqui e eu falei assim, isso acontece muito conosco. Nós não reconhecemos o amor de Deus, nós não reconhecemos a manifestação do Espírito no nosso coração, porque a nossa decepção conosco mesmo é tão profunda, que eu acho que eu não valho mais nada para Deus. A Bíblia continua dizendo, e quero chamar a atenção de vocês para isso. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. A gente sempre acha que nós não temos isso, né, irmãos? Não tem mais nada. Os discípulos estavam realmente provocados por Deus numa noite de um fracasso aparente. Os pescadores profissionais que estavam voltando para a sua antiga profissão não estavam tendo êxito, porque não foi para aquilo que o Senhor o chamou. Olha aqui para mim, as coisas não têm dado muito certo, não é? Fala a verdade, você que está decepcionado consigo mesmo, você tem deitado e você tem sentido assim um vazio, você não consegue compreender, não consegue discernir o quanto Deus te ama e o quanto Deus está chamando você para retornar. E é impressionante, irmãos, de que assim, a ideia que eu tenho é que do meu jeito eu vou resolver. Por isso que Pedro voltou a pescar. Não, eu vou fazer o que eu sei fazer. Deus não quer mais nada comigo não. Impressionante isso. Eles estavam frustrados lá, não ia, aquela noite não ia, até que Jesus volta a dar ordens restauradoras para eles. Olhe comigo, irmãos, olha que coisa linda. Versículo de número 6, ele disse: lance a rede ao lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles lançaram, não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, olha que coisa linda, irmãos, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, lançou-se ao mar. E os outros discípulos viram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Olha só, irmãos,
quando eles chegam na praia, um detalhe que eu estava olhando para esse texto, falei assim, não tinha olhado para esse detalhe. Quando eles chegam na praia, Jesus estava esperando eles, já com um lanche pronto. Mas vamos fazer mais aqui, somar as duas coisas, da provisão de Deus com a capacitação de Deus. E aí, irmãos, Jesus vai tratar do decepcionadão, daquele que era o alvo. E é tão lindo esse quadro de João, que Jesus faz isso conosco. Jesus criou um ambiente daquela noite do pecado. Jesus criou um ambiente daquela noite que Pedro negou Jesus. Havia ali naquela madrugada um braseiro. Quando você vai olhar lá na noite que Pedro negou a Jesus, ele estava em volta de uma fogueira. Pedro tem essa experiência de cumprir a profecia negativa que Jesus fizera sobre ele. Você vai me negar 3 vezes. E olha o tratamento de Jesus. Jesus cria aquele clima ali. E você olha no versículo de número 15. Todos ali, depois de se alimentarem, Jesus vai tratar com Pedro. Aí tem aquelas 3 perguntas, de que os pregadores viajam tanto, fala de que cada expressão é uma expressão diferente, mas eu já ensinei isso aqui para a igreja, né? Pedro nega Jesus 3 vezes, e por 3 vezes Jesus pergunta se Pedro o ama. Se Pedro houvera negado Jesus 7 vezes, 7 vezes Jesus iria perguntar se ele o amava. Então, para cada erro, para cada negação, tem um direcionamento perdoador, porque a maneira que Jesus usa para perdoar Pedro é assim, ó: Pedro, tu me amas? Vamos ler aqui, irmãos, por favor, versículo de número 15. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse Pedro, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, olha o tratamento de Jesus. Nós desconfiamos de Pedro, nós já conhecemos Pedro, nós já diríamos, ama mesmo? Se você amasse, não é assim que a gente faz, irmãos? Quando encontramos uma pessoa que falhou, olha a resposta de Jesus, a mesma pergunta, a mesma resposta. Pedro diz, olha o direcionamento de Jesus, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, versículo de número 15, cuide dos meus cordeiros. A maioria das Bíblias diz, apacenta as minhas ovelhas. Novamente, versículo 16, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A mesma resposta, disse Jesus, pastoreia minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou, a Bíblia, na minha versão, fala que Pedro ficou meio chateadão assim. Ele falou, Jesus está me botando em uma situação para eu ver o quanto eu não presto. Porque Jesus tinha lhe perguntado a 3ª vez. A gente não entende, irmãos. Só o Evangelho para me fazer entender por que Jesus estava fazendo aquilo. Jesus estava arrumando, deixando bem claro a maneira simples que Ele nos cura. Não há sofisticação, não há penitência, não há nada que você possa fazer para mudar o passado. O que você precisa fazer é daqui para frente cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Qual que é a 3ª maneira que Jesus direciona Pedro? Com as mesmas expressões. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Ali houve a cura, ali houve a restauração, o mesmo clima, a mesma noite. Não fique esperando, olha aqui para mim, em nome de Jesus, não fique esperando outra coisa de Deus, um grande castigo, uma grande enfermidade. Não fique esperando de Deus uma grande vergonha. Espere do Senhor. Ele sabe por que você fez, como você fez, e só tem uma maneira de resolver essa situação: volte
para aquilo que eu te chamei, diz Jesus para você. Não tem outro jeito. A religião vai te dar alguns fardos para você carregar. O seu grupo social não morreu na cruz e não verteu o sangue que você precisa. Agora, Jesus sim. Por isso é que ele tem esse tratamento simplificado, irmãos. Não é complicado, é só o dizer: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Volte para o propósito, volte para aquilo que eu te chamei, volte para andar no meu caminho, volte para andar comigo. Então, queridos, como eu, como Pedro, como tantos, nós sabemos o que foi que aconteceu. Onde foi que eu disse que ia fazer e não fiz? A última coisa que tem no meu coração, eu quero compartilhar com vocês, uma fantasia minha, uma suposição minha, e quero fazer isso, e estou fazendo isso. Se Pedro fosse por esse caminho aqui, quando Jesus avisou para ele que ele iria negá-lo, ainda naquela noite, ia abandonar Jesus, ia negar Jesus, se Pedro, em vez de prometer para Jesus que não ia fazê-lo, se Pedro fizesse assim, ó: Senhor, me ajude a não fazer isso. Não prometa nada não, cuidado com os seus rompantes. Se Pedro tivesse dito isso, irmãos, aquela história seria diferente. Jesus, em vez dele ficar todo orgulhoso, não, ainda pode me matar, a gente faz isso, a gente está tão assim, tão firme nas nossas convicções, que a gente esquece que a nossa carne é fraca, que a gente esquece que nós temos um discurso muito bonito, mas as nossas práticas não têm acompanhado tanto o meu discurso assim. O querer o bem está em mim, mas eu não consigo fazê-lo. Se naquele dia Pedro diz, em vez de prometer, ele falasse assim: Senhor, me ajude a não ir nessa direção, eu tenho certeza. Por isso é que Pedro vai nos ajudar hoje. Fique em pé em nome de Jesus. Pedro vai nos ajudar hoje. Alguém pode apagar as luzes aí, por favor? A tirar, pelo menos aqui para mim, irmãos, eu creio que tem muitas pessoas que estão vivendo esta realidade. Você que está assistindo este culto pela internet, agora ou em qualquer outro momento, pense aí, o seu potencial talvez não está limitadíssimo. Você não tem vivido um tempo de angústia, de um vazio, porque você cometeu, sabe que tem andado e que andou fora do propósito de Deus, e você ficou tão decepcionado consigo mesmo que você está fazendo assim, ó, o básico do básico, para não chamar tanta atenção, mas a angústia está lá dentro. Você está tentando pescar e não está tendo nenhum sucesso. Sabe por quê? Você sabe que você errou. Foi grave isso. Mas só que hoje, Jesus está te fazendo a pergunta que você precisa responder. Se você me ama, diz Jesus, volte para aquilo que eu te chamei.